Num vídeo que eu trouxe aqui no canal mostrando as improvisações dos filmes do Homem-Aranha, eu falei que é bem comum os atores improvisarem durante a encenação de um filme, né? É bem comum de rolar isso entre os filmes, porém no filme do Homem-Aranha Sem Volta para Casa, provavelmente a gente não estava esperando uma improvisação do Andrew e nem do Tobey Maguire, porém nós temos sim algumas improvisações que os atores fizeram no filme do Homem-Aranha Sem Volta para Casa e que são cenas que todo mundo curtiu, né? Todo mundo achou da hora, mas ninguém sabia que era uma improvisação. E no vídeo de hoje vamos comentar, né? Vamos falar sobre estas improvisações, mas antes, né? Clica no botão de gostei aqui embaixo. Para você que é novo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, tem vídeos relacionados a super-heróis, a Homem-Aranha. Então se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, beleza? E então, vamos lá. E eu conheço umas palavrinhas mágicas também. Conhece as palavras, por favor? Por favor, faça um Scooby-Doo então. Só lembrando que na data de publicação deste vídeo, até então, nós temos algumas cenas que foram reveladas que são improvisações dos atores, né? Até lá provavelmente deve ter alguma outra improvisação ou não, né? Mas vamos olhar aqui o que o Andrew Garfield e o Tobey Maguire improvisaram também. Até a própria Zendaya improvisou uma cena, né? Vocês já devem até saber qual é. É lá na parte da onde o Ned tenta trazer o próprio Peter Parker de volta, né? Porém ele traz o Andrew Garfield e nisso a Zendaya começa a jogar um pão, parece, né, pra cima do Andrew Garfield, né, porque ela ainda estava desconfiada de que ele não era um Homem-Aranha, porque foi de um outro universo e achou que ele fosse algum inimigo. E nisso ela começa a jogar um pão pra cima dele. E nesta cena de onde ela joga o pão, isso foi uma improvisação que ela teve junto com o Andrew Garfield, né? Porque pelo visto não era para ela jogar um pão, era para ela jogar uma outra coisa. Porém ela decidiu jogar um pão e ficou bem mais engraçado do que outra coisa. Ficou até divertido. E numa entrevista, né, que o próprio Andrew Garfield fez, ele contou que esta cena foi uma improvisação dos dois, né? Ao invés de jogar uma outra coisa, eu jogava um pão. Dá pra não jogar pão de novo em mim? E o Andrew Garfield explicou o seguinte: no começo Zendaya estava pegando um castiçal ou algo assim para me ameaçar na primeira cena em que ele entrou, mas depois havia uma cesta de pão. Foi ela quem disse: posso jogar pão nele? E o Jon Watts, que é o diretor do Homem-Aranha, ficou tipo: sim, jogue pão nele. Explicou, né, o próprio Andrew Garfield, que foi deste jeito, né, e eles improvisaram. Não era para ela jogar um pão, era para ela jogar um castiçal ou algo parecido. Mas ficou bem engraçado, né, ela jogando pão para ele provar que é um Homem-Aranha. Na próxima cena muita gente pode ter não percebido muito bem, né, durante a exibição nos cinemas, mas nós temos aquela improvisação dos anos 60, sabe aquela animação do Homem-Aranha onde um aponta para o outro? Então esta cena ela foi entre aspas improvisada ali no mesmo dia, né? O próprio Andrew Garfield também revelou isso e é exatamente naquela cena, né, onde os três Peter Parkers vão procurar um antídoto para tirar os poderes dos vilões. E nisso o Ned levanta da cadeira e chama Peter. Só que aí os três respondem, né? Porque os três se chamam Peter. Nisso, se vocês repararem muito bem, vai estar um apontando para o outro, né? Pouca gente percebeu isso, né? Eu também não percebi na hora, mas depois que eu comecei a assistir prestando um pouco mais de atenção no filme, eu consegui perceber isso, que um apontou para o outro, e isso foi uma improvisação que eles tiveram ali na hora. E foi algo muito legal de ver, né? Eles fazendo esta referência com a animação dos anos 60 do Homem-Aranha. Outra improvisação que o próprio Tom Holland falou, né, sobre o filme é do estalar de costas do Tobey Maguire. Aquela cena onde os dois estão em cima daquela estátua onde eles vão lutar com os vilões e o Tobey Maguire fala que vai dar uma pequena alongada e com isso começa a falar que tem umas dores nas costas, né, referência com o segundo filme do Homem-Aranha. O Andrew Garfield pergunta, né, se ele quer uma ajuda e nisso o próprio Andrew estala as costas do Tobey Maguire no filme. Esta cena o Tom Holland disse que era uma improvisação que os dois tiveram no dia, né? E foi algo muito engraçado também. Essa cena aqui para mim é muito boa. O Tom Holland disse: de Andrew estalando as costas do Tobey até ele mesmo tendo a ideia de apontar um para o outro, tudo isso foram ideias que tivemos no dia mesmo. Foi o que o próprio Tom Holland falou, né, numa pequena entrevista, né? Bem melhor. E a última cena que foi improvisada e que para mim foi a melhor do filme foi do próprio
próprio Andrew Garfield novamente, numa cena onde os três, né, falam que não conseguem trabalhar em equipe. Com isso, o Peter 1 fala que veio dos Vingadores, o Peter 2 vai tentar bolar uma ideia para cada um distrair os vilões, e o Peter 3 vai estar ajudando, né, a manter uma certa distância entre alguns vilões. Antes dos três Peter Parkers, né, ficarem frente a frente com os vilões, ele diz: espera aí, e com isso fala a seguinte frase, né: Eu amo vocês. esta cena foi uma improvisação do Andrew Garfield, e para mim essa daqui é uma das cenas da hora que eu vi no filme. E depois dessa improvisação, os três Peter Parkers começam a balançar na teia e ficou algo impressionante. O cinema inteiro foi uma loucura, e o próprio Andrew Garfield revelou isto, né, numa entrevista para Variety, e ele disse o seguinte: há uma frase que improvisei no filme, olhando para Maguire e Holland e dizendo a eles que os amo. Isso era apenas eu os amando e foi muito espontâneo. Que bom que ela ficou no filme. Foi o que disse o Andrew Garfield para Variety, foi algo muito bom. E a cena que muita gente também curtiu durante a exibição do filme nos cinemas. Ainda bem, né? Porque foi uma cena muito boa. Que bom ver vocês! E com esta última improvisação do Andrew Garfield, né, eu vou finalizando por aqui. Eu realmente espero que vocês tenham curtido estas improvisações, né, que eles fizeram no filme do Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Comente aí se vocês sabiam dessas improvisações e se vocês curtiram, né, o que eles fizeram no Homem-Aranha Sem Volta para Casa. É claro. Lembrando também que no dia 28 de fevereiro de 2022 vai sair a versão em formato digital, então a gente vai estar podendo assistir o Homem-Aranha novamente numa plataforma de streaming, por exemplo, em HD, então vai ser algo muito bom. E a versão em Blu-ray vai ter uns 100 minutos de conteúdo extra, né, trazendo tanto entrevistas, bastidores, entre outras coisas, até mesmo cenas deletadas. Beleza? Minha mãe do céu! E então é isso, clica no botão de gostei aqui embaixo, para você que é novo se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, tem vídeos relacionados a super-heróis, na descrição tem o link da Twitch e o servidor do Discord, caso vocês queiram participar por lá também. E se você joga Fortnite ou Rocket League, utiliza o meu código que vai estar aí na descrição, que vocês vão estar me fortalecendo e muito, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, fique bem e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!